Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu ensino algumas estratégias para te ajudar a perder peso, controlando o exagero alimentar, sem deixar de comer o que você gosta. Hoje a gente vai entender um pouco que existem pensamentos que te atrapalham a perder peso. Eu vou te ajudar a identificar quais são os principais pensamentos e o que você deve fazer para não deixar todos esses pensamentos atrapalharem o seu objetivo de perder peso. Eu sou Jennifer Loren, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental e trabalho com demandas alimentares na clínica. Então, se você se interessa por esse assunto, já se inscreva no canal para você continuar recebendo esse conteúdo. Então, vamos começar. Hoje eu quero que vocês comecem a entender um pouco sobre esse lado cognitivo, racional que a gente tem e como que isso está relacionado com o nosso ganho ou a nossa perda de peso, tá? Então, para a gente começar a entender um pouco isso, quero que vocês percebam que as nossas experiências, as coisas que a gente passa na nossa vida, elas são formadas por 5 elementos, tá? 5 elementos. Então a gente tem as emoções, os pensamentos, os nossos comportamentos, o ambiente e reações fisiológicas, reações físicas que a gente tem. Vou mostrar para vocês um esquema de como que funciona essas experiências. Então, esse é um esquema que a gente usa para explicar as experiências que a gente tem na nossa vida. A gente tem o ambiente macro, a gente tem os nossos pensamentos, os estados de humor, os comportamentos e as reações físicas. Então, para vocês entenderem o que eu estou falando, o que eu quero dizer. Então, vamos pegar um exemplo. A gente vai entrar na questão da comida, mas eu quero pegar um exemplo fora, só para vocês entenderem um pouco do que eu tô querendo dizer. Vou pegar um exemplo pessoal, tá? Então, quando eu penso em dirigir um carro, o que eu sinto? Eu sinto medo. Qual que é a minha reação fisiológica? Um pouco de taquicardia, posso ficar com as mãos um pouco suadas. Então, esse taquicardia, né, o coração acelerado, está muito relacionado com essa emoção de medo, né? Por que eu fico com medo? Porque eu tenho um pensamento. Se eu dirigir, eu posso bater o carro. E aí, qual que é o meu comportamento nessa situação? Eu evito dirigir. Eu evito pegar o carro. Aí você pode me perguntar, e qual que é o ambiente, né, nessa situação que a gente está conversando? No ambiente, a gente pode ter coisas que favorecem o comportamento, coisas que aumentam a chance do comportamento acontecer e coisas que não favorecem o comportamento, né, que a gente quer mudar, que favorece a mudança. Então, um exemplo. Nesse caso, então, quando eu penso em dirigir o carro, sinto um pouco de medo, um pouco de taquicardia, penso, né, que eu vou bater o carro, meu comportamento é evitar dirigir. O que existe no ambiente que favorece esse comportamento de evitação? A facilidade, por exemplo, que eu tenho de sair sempre com alguém que dirige, né? Então, geralmente, quando eu vou sair, ou eu saio de Uber, ou eu saio com meu namorado que dirige. Então, percebe como ter isso, né, ter uma pessoa que dirige mantém o meu comportamento, ajuda a manter, né, meu comportamento de evitar? Por outro lado, o que nessa situação me ajuda a mudar o meu comportamento? Então, eu estou evitando sempre dirigir. Eu quero começar a dirigir mais. O que me ajuda na mudança? Eu ter a carteira, né, tirar do carteira me ajuda, né? Eu ter um carro me ajuda. Então, vocês conseguem perceber que existem coisas no ambiente que favorece ou não o nosso comportamento. Vocês conseguem entender como as nossas experiências elas têm esses 5 elementos. A gente sente, tem a parte emocional. Nós temos
pensamentos, nós temos reações fisiológicas, nós temos comportamentos e nós temos o ambiente influenciando as nossas experiências de vida. Hoje eu quero falar com você dos nossos pensamentos, tá? Hoje a gente vai focar na parte cognitiva, nos pensamentos. Gente, a gente pensa o tempo todo. O tempo todo a sua cabeça está pensando, né? A gente costuma conversar muito sobre essa questão de pensamentos frequentes com quem é mais ansioso, que geralmente tem um fluxo, né, de pensamentos intenso ali e que geralmente são pensamentos de preocupação com o futuro, com o que pode acontecer. Então me conta se você é uma pessoa ansiosa e se você passa por isso, pensar demais, ficar se preocupando demais com o que está para acontecer. A nossa mente costuma ser sempre cheia, né? Eu gosto dessa imagem porque ela faz esse trocadilho, né? O mindful or mindful, a mente cheia ou a mente consciente, né? Essa ideia do mindfulness, de atenção plena, da gente focar no que a gente está fazendo, né? Ou, ao contrário, da mente que está sempre cheia, né? Então, aqui nessa imagem a gente tem dois exemplos. Né, uma pessoa ali passeando, mas pensando em mil e uma coisas, pensando no trabalho, no que tem para fazer, em fazer compra, no trânsito, em alguém que ficou triste, tem uma música, várias coisas passando na cabeça, enquanto uma outra pessoa, a única coisa que passa pela cabeça dela é o que ela vê, é o momento atual, é o agora. Então, geralmente, as pessoas ficam mais como essa primeira pessoa que está com a cabeça sempre cheia. Não é assim? Geralmente a gente está sempre se preocupando com as coisas que a gente tem para fazer. Então, no meio de tantos pensamentos, de que tipo de pensamento que eu estou falando aqui? De que tipo de pensamento que nos interessa aqui hoje? Bom, o pensamento que nos interessa hoje é o pensamento que te permite exagerar. É aquele pensamento que passa na sua cabeça um pouco antes de você acabar comendo demais. É aquele pensamento que te permite, você estava ali seguindo a sua dieta, você estava ali tentando, né, não exagerar, tentando comer uma quantidade ideal. De repente acontece alguma coisa, você tem algum pensamento que te permite, que influencia o seu comportamento. Esses pensamentos que eu estou falando aqui, na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, a gente chama de pensamentos automáticos. São pensamentos que não dependem muito do nosso raciocínio, da nossa elaboração. São pensamentos que aparecem na nossa cabeça, são breves, né? São automáticos, são rápidos. Eles aparecem na nossa mente de uma forma muito rápida, vão embora também muito rápido. Mas esses pensamentos, eles expressam a interpretação que a gente tem sobre a situação. Então, voltando lá no meu exemplo, quando eu falo assim, eu fico com medo, eu fico pensando que eu posso bater o carro. Talvez eu não pense nisso o tempo todo, mas essa é a interpretação que eu tenho, essa é a sensação, é com isso que eu me preocupo. Vocês conseguem entender? Então, assim como esse pensamento, eu vou bater o carro, ele me permite evitar dirigir, existem vários pensamentos que passam na nossa cabeça, que influenciam lá no nosso comportamento, que te influencia a comer, né? A comer mais, a exagerar, comer fora de hora, né? Comer sem precisar, sem fome. Então, esses pensamentos, eles influenciam o nosso comportamento, tá? Pensa só, se eu ficasse pensando que não, eu não vou bater o carro, tá tudo certo, né? Eu me garanto, provavelmente eu não evitaria. Vocês conseguem perceber? Então, da mesma forma, existem alguns pensamentos que te permitem exagerar. Eu quero trazer aqui hoje para vocês 5 dos principais pensamentos, os pensamentos que eu mais escuto na clínica,
que vem antes dos episódios de exagero e que geralmente vem para permitir a pessoa exagerar, né? É um pensamento que influencia essa pessoa a comer demais, que leva essa pessoa a comer demais. Como se fosse uma boa desculpa para essa pessoa comer demais. Então, o primeiro pensamento é o pensamento eu mereço. Eu mereço é o primeiro pensamento que mais acontece, que as pessoas mais têm, que mais permite exagerar. Então, por exemplo, vamos pegar uma personagem aqui, a Lisa. Lisa teve um dia estressante no trabalho e ela sai do trabalho pensando nisso. Nossa, eu tive um dia estressante, eu mereço comer um doce para me recompensar. E aí, Lisa sai do trabalho, passa no supermercado, compra uma caixa de bombons e come todos os bombons numa única noite. Essa pessoa acabou exagerando, né? Acabou comendo demais. Esse pensamento de eu mereço reflete uma recompensa emocional associada à comida, certo? Certos alimentos são vistos como recompensas e realmente existe um prazer, uma satisfação imediata. O nosso cérebro realmente identifica a recompensa desses alimentos, né, de alguns alimentos específicos, a comida mais gordurosa, mais calórica, ela ativa o nosso sistema de recompensa. Então a gente começa a perceber isso como uma forma de nos recompensar. Porque assim que você come, você imediatamente tem essa recompensa, você imediatamente sente o prazer da comida, né? Sente o sabor gostoso, e isso é recompensador. Então, quando esse pensamento ele se torna um padrão, você pode entrar no padrão de se recompensar constantemente com alguns alimentos, mesmo quando você não está com fome, mesmo quando não existe uma fome real. Porque imediatamente quando você come, você tem esse prazer, essa satisfação, essa recompensa. E é por isso que da próxima vez que você quiser se recompensar, o que você vai fazer? Você vai procurar de novo aquela comida que é mais gordurosa, que é mais açucarada, que é mais calórica. Então esse é um dos pensamentos principais. Eu mereço. Você tem esse tipo de pensamento? Você já começou a perceber se você tem essa interpretação antes de comer demais? Eu mereço comer isso aqui, eu mereço me recompensar? Vamos para o segundo pensamento. Segundo pensamento que é muito, muito, muito comum, pensamento permissivo que permite exagerar. Isso vai me fazer sentir melhor. Você já teve esse pensamento? Vamos pegar o exemplo do Michael. Michael está triste porque ele terminou um relacionamento com alguém que ele gostava muito. E aí ele começa a pensar que, puxa, né, eu tô muito triste, tô muito frustrado, não queria ter terminado, queria ter continuado a namorar com essa pessoa. Só comer uma pizza vai fazer eu me sentir melhor. E aí o Michael, ele pede a pizza inteira, com vários complementos, e acaba comendo metade da pizza inteira. Metade da pizza, apesar de já estar satisfeito. Então, ele comeu metade de uma pizza, né? De uma vez, sozinho. Mesmo já estando satisfeito. Então, realmente, uma situação em que a pessoa exagerou, né? E esse é um pensamento muito comum, né? Como eu disse, às vezes esses pensamentos, eles não vêm de uma forma tão racional assim, né? Eu tô triste, eu tô chateado, só uma pizza vai fazer eu me sentir melhor. Mas na hora que a pessoa está ali passando por uma emoção difícil, por um momento difícil, essa é a interpretação que ela tem. Eu preciso comer para me sentir melhor, para aliviar. Esse pensamento, ele reflete uma tentativa de usar a comida como uma forma de lidar com essas emoções negativas, essas emoções dolorosas. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela destaca essa relação entre as emoções e os comportamentos alimentares. Se você é uma pessoa
que acredita que não consegue passar por um momento difícil, que você não tem condição, não tem capacidade de lidar com uma situação difícil, né? Se você também acha que você não pode ficar mal, algumas pessoas entram nesse esquema muito de autossacrifício, de ter que sempre olhar para o lado do outro, acabar esquecendo de si, aquele pensamento muito de eu tenho que ser forte, eu não posso incomodar ninguém, eu tenho que ver sempre o lado bom das coisas, eu tenho que sempre que agradecer, né? Eu não posso ficar triste, eu não posso reclamar. Se você começa a entrar nisso, de evitar a sua emoção, evitar sentir, evitar expressar essa emoção, evitar ficar ansioso, evita ficar triste, evita chorar, evita, né? Sempre na tentativa de evitar, você provavelmente vai tentar usar outras coisas como uma forma também de evitar essa emoção. A comida pode entrar nisso, né? Então, é muito importante você, se você faz isso, você aprender estratégias alternativas para você conseguir lidar com as suas emoções, em vez de depender exclusivamente da comida para ter esse alívio emocional. Porque o alívio emocional que a comida traz, ele é imediato, mas ele tem um prazo muito curto. Dura muito pouco. Pouco tempo depois, a pessoa já está se sentindo culpada, frustrada, a pessoa já está sentindo que é um fracasso, né? Puxa, de novo eu exagerei. Então, esse alívio emocional, ele é muito momentâneo, ele é por pouco tempo. No longo prazo, essa pessoa acaba se sentindo muito mal. Vamos para o terceiro pensamento muito comum. O pensamento que eu escuto muito também é assim, ó, só mais um pedaço. A Sara, ela saiu, almoçou, depois ela pediu uma sobremesa. E aí ela começa a pensar, nossa, essa torta de chocolate tá muito boa. Só mais um pedaço não vai fazer diferença. E aí, a Sara, ela começa com um pedaço de torta, mas acaba permitindo mais alguns últimos pedaços até ter comido a metade da torta ali. Então, novamente, né, uma pessoa que acabou exagerando, provavelmente não precisava comer metade da torta para satisfazer essa vontade, né? Mas fica esse pensamento, ah, só mais um pedaço, agora é o último, e a pessoa continua ali comendo. Esse pensamento, ele reflete uma dificuldade em resistir à tentação e a falta de autorregulação mesmo, né? A TCC, ela também ajuda a gente a identificar e desafiar um pouco esses pensamentos automáticos que levam a comportamentos impulsivos, né? A pessoa acaba se comportando, comendo no impulso. Nesses casos, a Sara, nesse exemplo, precisa desenvolver habilidades de autocontrole e a capacidade de adiar um pouco a gratificação, de deixar essa recompensa para depois, né? Deixar para depois. Eu quero comer só mais um pedaço. Espera um pouco. Espera um pouco. Não seja tão impulsivo no seu comportamento. Você pode identificar esse pensamento de eu quero comer mais e não ceder a ele. E esperar mais um pouco, né? Uma das coisas que eu sempre falo com os pacientes é de esperar 15 minutos. Espera um tempinho. Ah, Jennifer, mas por que eu vou esperar 15 minutos se eu sei que eu vou acabar comendo? Nesses 15 minutos, você pode se relembrar que comer, além da satisfação, pode te levar a ter consequências negativas, né? Pode te trazer consequências negativas. Você tem esse tempo de se lembrar, de pensar um pouco melhor, de relembrar o seu objetivo, né? Não precisa ser tão impulsivo. Depois de esperar, você consegue decidir melhor se realmente você quer comer, se realmente precisa comer, se realmente você tem que satisfazer essa vontade ali naquela hora.
tá? Com a prática, você vai percebendo que esses desejos, eles não precisam ser satisfeitos com urgência, e você vai aprendendo a lidar um pouco melhor com isso, tá? Então, além disso, planejar também quando que você vai satisfazer essas vontades alimentares vai te ajudar a administrar melhor esses desejos, tá? Porque você não precisa parar de comer, só realmente não precisa exagerar, né? Você pode comer sem exagerar, para isso não te prejudicar. Também procure outras formas de se confortar, de se recompensar nesses momentos, né? Não precisa ser só a comida que vai te fazer bem. Existem outras coisas que, né, pode te fazer bem. Os pacientes que eu atendo, eles falam muito isso para mim, né? Nossa, Jennifer, comida é a única coisa que eu tenho hoje na minha vida que me traz alegria, que me deixa feliz. A gente tem um problema aí, se você tá passando por isso. Tá? Como assim, né? A única coisa que te faz bem na sua vida é a comida. E aí, geralmente são pessoas também que exageram, que comem demais, porque a gente precisa se sentir bem, né? A gente precisa ter realmente esse prazer ali, né? Isso pode ser encontrado de outras formas, né? Não só na comida. Próximo pensamento muito comum, muito comum. Ainda mais na nossa vida hoje moderna, corrida, o pensamento estou com pressa. Então, Alex começa a pensar assim: tá saindo de casa ali de manhã na pressa, na correria, a maioria das pessoas já acorda, né, na correria do dia. Ele começa a pensar assim: eu tô atrasado pro trabalho, eu vou passar ali e vou pegar um hambúrguer rapidinho no drive-thru. Então, aí o Alex acaba indo, pedindo um hambúrguer grande, com batata frita, com refrigerante, come tudo ali no carro mesmo enquanto dirige, mesmo estando satisfeito antes de terminar, né? Então ele podia ter comido menos, mas ele acabou comendo tudo porque é isso, né? Tava na pressa, eu tô com pressa, eu preciso comer, tem que ser rápido. Esse pensamento ele reflete muito essa influência de fatores situacionais, fatores externos que te levam também a acabar comendo demais. Então, os fatores externos contribuem e esse pensamento contribui. Tô com pressa, né? Então, esses fatores situacionais, como a falta de tempo, que podem levar a escolhas alimentares menos saudáveis e a comer de forma rápida e desatenta. Então, nesse caso, o Alex, ele precisa planejar um pouco melhor, né, suas refeições, para ter suas refeições saudáveis, para estar disponível mesmo nos dias em que ele está mais corrido, né, tem mais coisa para fazer. E Alex também precisa ficar um pouco mais atento aos seus sinais de fome, seus sinais de saciedade. Para isso, essa pessoa precisa necessariamente comer com mais atenção, com mais calma, né? Ter mais tempo, aproveitar mais o momento ali da refeição, conseguir perceber quanto de fome que ele tá, quanto que precisa para saciar essa fome. Quinto pensamento muito comum: não consigo parar de comer. Então a Emma, ela tem vários pensamentos nesse sentido. Então, se ela está numa festa, ela começa a pensar assim: nossa, esses salgadinhos são tão viciantes, eu não consigo parar de comer. Muita gente também pensa isso quando está em casa comendo biscoitinho, né? Então abre o pacote de biscoito, o pacote, às vezes a pessoa come o pacote inteiro, né? Ali, tão viciante, tão gostoso, só mais um, não consigo parar de comer. E aí a Emma come tanto de salgadinho, continua comendo, ignora completamente a sensação de saciedade e come até o pacote acabar, né? Come tudo. Então, esse pensamento ele reflete essa dificuldade de reconhecer e responder aos sinais de saciedade do corpo. A TCC, ela trabalha também no desenvolvimento de uma consciência corporal melhor, né? Ajudar a pessoa a reconhecer esses sinais físicos de fome, de saciedade. A fome, ela é facilmente identificável, né? Assim como a vontade de ir ao banheiro,
A fome, ela é uma vontade que você sabe que você está, né? Você entende que aquilo ali é fome, né? Você vai matar a fome com qualquer coisa, né? Não é uma fome específica. Então, a gente precisa reconhecer, perceber melhor esses sinais, né? A gente precisa também identificar possíveis fatores emocionais, ambientais, que podem afetar a regulação do apetite também. Então, por exemplo, ter pacotinho de salgadinho em casa, de biscoitinho, né? Não ter uma refeição disponível ali saudável com uma porção limitada, né? Porque se você tem esse pensamento frequente de que você não consegue parar de comer, você vai precisar fazer isso, né? Talvez esse seja um caminho. Você ter opções saudáveis, né? Uma porção limitada também. São modificações ambientais que podem ajudar a gente a modificar a forma como a gente pensa também. Certo? Então, esses são os 5 principais pensamentos. Você tem algum desses pensamentos? Então, ó, de trás para frente, não consigo parar de comer, estou com pressa, só mais um pedaço. Isso vai me fazer sentir melhor e eu mereço. Esses são os 5 principais pensamentos, mas existem muitos outros. Por que, Jennifer, que é importante a gente identificar esses pensamentos? Bom, como eu falei, os nossos pensamentos, eles influenciam no nosso comportamento. Lá naquela imagem que eu mostrei primeiro, vocês conseguem ver como tudo está interligado. O pensamento, ele influencia no comportamento. Se você quer perder peso, você precisa emitir alguns comportamentos, como atividade física, dieta, né? Você vai precisar mudar a sua alimentação, você vai precisar fazer um pouco mais de atividade física. E você precisa deixar de fazer alguns comportamentos também, certo? Então, por exemplo, o que você precisa deixar de fazer? Você precisa deixar de comer uma grande quantidade de comida, né? Principalmente se for calórica, de uma vez. Diminuir os episódios de exagero, por exemplo, é uma das coisas que você precisa deixar de fazer. Então, se você quer perder peso, você vai precisar emitir alguns comportamentos, fazer algumas coisas e deixar de fazer outras. Se você quer mudar o seu comportamento, o seu pensamento também precisa acompanhar essa mudança, tá? Muitas vezes a mudança começa aqui, ó, do pensamento. Identificar esses pensamentos permissivos é crucial para compreender e interromper, inclusive, o ciclo do exagero alimentar, tá? Que é uma outra coisa que eu costumo falar muito. Deixa eu mostrar aqui para vocês o ciclo do exagero alimentar. Como que funciona esse ciclo? A pessoa começa com a vontade de emagrecer. Então tá lá em cima. Uma vontade muito grande de emagrecer. Deixa eu abrir aqui que vocês conseguem ver melhor. A pessoa... Aqui, tava certo. A pessoa começa com uma vontade muito grande de emagrecer. E aí, pra quê que ela vai fazer uma dieta restritiva? Justamente porque ela quer muito emagrecer. E na cabeça dessa pessoa, esse é o único caminho. Né? Eu preciso restringir o que eu como, eu preciso comer menos, preciso comer uma quantidade menor, eu preciso comer alguns alimentos específicos, eu preciso parar de comer alguns alimentos específicos. Isso na cabeça da pessoa. Aí ela começa a fazer essa dieta restritiva, tá lá fazendo. Até que essa pessoa se depara com uma situação, né, uma modificação ali no ambiente, uma situação diferente. Por exemplo, chegou o final de semana, chegou o Natal, chegou a Páscoa, chegou o encontro com alguém à noite, um jantar, chegou o dia de almoçar na casa da avó. Então, esses eventos que envolvem comida, geralmente a comida que essa pessoa está restringindo, está tentando evitar. Ou essa pessoa começa a se sentir mal, começa a passar por um momento difícil, fica mais triste, mais ansiosa. E é aí que vem os pensamentos permissivos. Então, ou quando essa pessoa está se sentindo mal, emocionalmente mal, ou quando essa pessoa está diante dessa comida, que é mais calórico, ou vai passar por uma situação assim.
vem vários pensamentos permissivos. A pessoa come demais. Depois vem a culpa, o medo de engordar, né? Muitas vezes a oscilação de peso que pode acabar acontecendo. E aí vem cada vez mais forte esse desejo de emagrecer. A pessoa quer emagrecer, volta o ciclo de novo, e esse ciclo, ele se perpetua, vai ficando cada vez mais forte. Então, vocês conseguem perceber como o pensamento permissivo é um elo desse ciclo? É uma das coisas que mantém, é uma das coisas que se a gente consegue mudar, a gente começa a enfraquecer esse ciclo. Vocês conseguem perceber? Então, é muito importante a gente conseguir identificar esses pensamentos, tá? Modificando o pensamento, a gente consegue modificar o comportamento. Modificando o pensamento, você se torna menos impulsivo, mais consciente. Você consegue aumentar a sua percepção de autocontrole mesmo. Porque te dá o poder de fazer escolhas mais alinhadas com aquilo que você quer para você, com o seu objetivo de perder peso, de saúde, de bem-estar. Então, vocês podem. Vocês estão entendendo, né? Que o pensamento precisa mudar. Mas pode ser que vocês fiquem pensando assim, tá, gente, mas eu preciso mudar o meu pensamento, então eu preciso começar a pensar mais positivo. Pensar que vai dar certo, que eu vou conseguir emagrecer. Né? Agora vai, agora eu consigo. Gente, quando eu falo de pensamento, de mudança de pensamento, eu não estou falando em pensar positivo. Não é sobre isso, tá? Mudar o seu pensamento não é começar a pensar positivo. Não é usar a força do seu pensamento para mudar, né? Não é lei da atração. Não é repetir mantras vazios, repetir e mentalizar e não é isso, tá? Não é isso. A mudança de pensamento é outra coisa, tá? A gente vai chegar lá. Quando as pessoas, elas ficam nisso, né, de pensar positivo, de usar a força do pensamento, de lei da atração, de repetir mantra, muitas vezes elas não chegam aonde elas querem chegar, tá? Quando as pessoas conseguem mudar os seus pensamentos disfuncionais, então identificar esses pensamentos e mudar isso, esses pensamentos disfuncionais em relação à comida, elas se sentem de uma forma diferente. O comportamento dessas pessoas muda. Quando uma pessoa que exagera na alimentação ou tem compulsões consegue identificar os seus pensamentos permissivos, ela tem a capacidade de questionar esses pensamentos, de avaliar esses pensamentos. Essa pessoa ela pode avaliar se esses pensamentos que ela tem são úteis, são válidos, se esses pensamentos aproximam ela do objetivo que ela quer chegar, alcançar. Nem tudo que passa pela nossa cabeça é verdade. Faz sentido se é válido, né? Se é verdadeiro o meu pensamento. Pensamento, gente, é só pensamento. Né? Não é porque passou na sua cabeça que é verdade, que você tem que seguir, que tá certo. Não, pensamento é pensamento, tá? Depois de questionar um pouco, de avaliar um pouco esse pensamento, essa pessoa ela pode desenvolver um pensamento mais adaptativo, mais funcional, mais adequado à realidade. Não necessariamente um pensamento positivo, tá? Super positivo, eu vou conseguir, não é isso, não é isso, tá? Não é isso. Quando a pessoa ela faz essa mudança, ela se sente orgulhosa. Ela pode ter vários outros pensamentos positivos depois disso, tá? Pode sim. Mas não é esse o objetivo. O objetivo não é pensar positivo, mas os pensamentos positivos, eles podem aparecer. E eles vêm de uma forma natural depois de resistir ao pensamento permissivo. Então, se a pessoa pensa lá, poxa, eu mereço comer, poxa, só mais um pedaço, vou comer só mais um, é o último.
né? A experiência daquela pessoa mostra que nunca é o último, que ela fala que é o último, mas ela come mais duas ou... Então não é um pensamento tão verdadeiro, né? Não dá pra gente acreditar tanto que realmente vai ser o último. Quando a pessoa consegue resistir a esse pensamento, como é que ela se sente? Muito orgulhosa, muito feliz, né? Essa pessoa pode se sentir tranquila, aliviada, né? De conseguir ali dar conta da situação sem comer demais. Pode se sentir orgulhosa de conseguir identificar os seus gatilhos de exagero, né? Ela começa a perceber que a relação dela com a comida está começando a melhorar, porque ela identifica melhor os pensamentos que ela tem, porque ela lida melhor com a situação. Essa pessoa consegue fazer escolhas mais conscientes, mais saudáveis quando se trata de comida. E essa pessoa também, quando ela começa a perceber, identificar os pensamentos e avaliar, ela começa a ter mais empatia com ela mesma, né? Ela começa a entender que isso faz parte, né? Que o ser humano nem sempre vai fazer as melhores escolhas, né? Que a gente tem pensamento que influencia, que o ambiente influencia. Mas essa pessoa, ela consegue começar a perceber e se tratar de um jeito mais amoroso, mais gentil, né? Com mais empatia mesmo, né? É engraçado falar isso de empatia com a própria pessoa, mas às vezes as pessoas elas não conseguem se colocar no lugar delas mesmas, né? Então, para outra pessoa, para um amigo, se um amigo seu estivesse passando por uma experiência muito parecida com a sua, às vezes você conseguiria se colocar no lugar dele de uma forma muito melhor. Conseguiria dar um conselho muito mais empático, muito mais amoroso, muito mais gentil. E quando é com você mesmo, você não consegue fazer isso, né? Você fica lá, ó, se punindo, se cobrando, né? Ninguém aprende assim, tá, gente? Ninguém aprende com alguém ali no pé cobrando, brigando toda vez que erra e, sabe? Não é assim, a gente precisa tratar os nossos erros com humanidade também, tá? Sempre observando, né, tentando fazer diferente, mas a gente é ser humano, certo? Recentemente, inclusive, eu fiz um desafio lá no Telegram, Desafio Exagero Sob Controle. Um dos pilares desse desafio era justamente identificar os pensamentos automáticos, né, permissivos e conseguir responder a esses pensamentos. Trouxe um exemplo para vocês de uma participante que conseguiu identificar um desses pensamentos permissivos. Ó, vejam aqui. Boa noite. Ontem exagerei. Meu pensamento foi: amanhã vou completar mais um ano de vida, então será um novo recomeço. Então vou comer tudo que eu quiser hoje e a partir de amanhã será tudo diferente. Comi muito, várias coisas. Hoje o dia foi de inchaço e frustração comigo mesmo. Então, vocês conseguem perceber como essa pessoa que conseguiu identificar o pensamento? Vou comer tudo que eu quiser hoje e a partir de amanhã vai ser tudo diferente. Veja como esse pensamento, ele é muito comum. Aqui no caso, essa pessoa identificou, mas ela não conseguiu resistir, tá? E, pessoal, isso pode acontecer, né? Esse é um processo de aprendizado, né? Da gente começar a identificar e começar a modificar as coisas, o nosso comportamento. As mudanças, elas não acontecem assim. Essa é outra coisa que a gente precisa adequar o nosso pensamento, né? Ter um pensamento mais flexível, mais adaptativo nesse sentido também. Muitas vezes as pessoas querem mudanças assim, rápidas, né? E a mudança de comportamento, ela não é rápida. Ela precisa de um processo de aprendizado, tá? Inclusive, eu acho que tem mais um comentário. Ah, tem sim, ó. De outra pessoa lá do desafio. Então, ela coloca assim: boa noite, só agora consegui escrever um pouco sobre todo o processo do desafio. Sou extremamente grata a Jennifer por me escolher para participar, uma pessoa muito querida. Primeiro, eu já participei de inúmeras coisas mirabolantes para poder emagrecer, é a realidade de muita gente, né?
mas sempre sem nenhum resultado. Sei que o maior objetivo do desafio não é apenas o emagrecimento, mas para mim é uma das metas mais importantes. Nosso objetivo lá é reduzir o exagero alimentar, tá? Controlar o exagero alimentar. Com o desafio, eu pude entender melhor como o comer emocional funciona e como lidar com ele e com os pensamentos permissivos. Olha que importante. E isso fez uma total diferença na minha vida para eu não me sabotar nessa e em outras áreas. Outro ponto que eu notei numa evolução para mim é que, como os outros, eu sempre pensei, poxa, você consegue, se errou, recomeça. E quando se tratava de mim, eu sempre me condenei e me achava fracassada. Olha o que eu acabei de falar. Isso mudou, eu consegui entender que vou errar, mas o importante é continuar após o erro. Recomeçar e não desistir. Tudo é um processo e precisa de persistência e constância para tudo fluir. Esse foi, sem sombra de dúvidas, um dos melhores desafios que eu participei. Muito querida. Mas vocês conseguem perceber como que é importante identificar esses pensamentos permissivos? Essa é a primeira etapa para conseguir mudar um pensamento. É identificar. É isso se tornar mais consciente para você. Inclusive, pessoal, quem quiser participar desse grupo lá do Telegram, eu criei uma comunidade, tá? Exagero sob controle, lá no Telegram, em que vai ter conteúdos exclusivos lá. Então, além aqui do canal do YouTube, além do meu Instagram, a gente vai ter a comunidade com conteúdos exclusivos. Se você quiser fazer parte, olha aqui na descrição, vai ter o link para você participar, tá? É uma comunidade gratuita, aberta para quem quiser participar. E eu acho que vai ser muito legal ter vocês lá. Nessa comunidade também a gente vai divulgar a próxima vez que a gente for fazer o desafio de novo, tá? A gente vai divulgar materiais exclusivos lá. Então, faça parte. Vai ser muito bom te ver lá na comunidade Exagero Sob Controle. Bom, aproveita que eu já tô aqui te pedindo para entrar na comunidade, curte o vídeo se você gostou, tá? Se você tá gostando desse conteúdo. Se você também não está gostando, se você não tá achando muito bom, coloca o dislike, comenta aqui para eu entender o que precisa melhorar. Quero sempre melhorar esse canal, esse é o meu objetivo aqui. Então, realmente, se você gostou, deixa o seu like, tá? Compartilha com alguém que você acha que precisa desse conteúdo também. E deixa seu comentário para eu saber o que pode melhorar aqui, o que você gostaria de ouvir, tá bom? Bom, além do desafio, pessoal, desse desafio, desses exemplos que eu trouxe aqui, eu escuto pensamentos permissivos na clínica o dia todo. Todos os dias, né? Também tem aquele paciente que eu explico sobre os pensamentos permissivos automáticos, ensino a pessoa a identificar o pensamento, né? E isso faz muita diferença porque tem algumas pessoas que falam assim para mim: mas Jennifer, eu não penso em nada. Na hora que eu quero comer, eu só como no impulso, eu como tudo, quando eu vejo já acabou. Não penso em nada. Será que isso passou pela sua cabeça enquanto eu falava aqui sobre os pensamentos permissivos? Você ficou pensando nisso? Na hora de comer eu não penso em nada. Pode ser que você também esteja pensando assim: eu como no impulso, não penso. Talvez você não esteja percebendo esses pensamentos, porque eles realmente são automáticos, são breves, são rápidos. Eles podem não ser tão claros, né, tão conscientes assim. Muitas vezes na correria do dia a dia, né, na mente cheia de outras coisas, esses pensamentos não são percebidos. Mas é importante ir identificando, né? Vendo se realmente, será que não tem nenhum pensamento? Né? Será que não existe uma forma de interpretação daquela situação? Geralmente tem, tá, pessoal? Geralmente tem um pensamento associado. Um exercício eficiente pode ser, logo após do exagero, você analisar o que você estava pensando antes de comer demais. Porque provavelmente esse pensamento que você teve vai reaparecer em outros momentos, tá? Eu sei que muita gente também entra em evitação da situação. Então a pessoa pensa assim: eu prefiro evitar
pensar sobre isso, porque eu posso ficar desconfortável, né? Isso pode me deixar ansioso. A pessoa acha que vai ser tão difícil mudar, né? Ou doloroso mudar, que ela evita a mudança, ela evita pensar sobre isso, ela evita pensar sobre como resolver esses exageros, ela evita pensar sobre o emagrecimento, porque pode ser muito difícil, muito doloroso, é muita coisa para fazer, é um processo muito grande. E eu sei que emagrecer pode ser muito difícil quando você pensa assim, eu preciso emagrecer 15 quilos, preciso perder 15 quilos. Parece que o esforço para perder 15 quilos é gigantesco, né? O que você às vezes não percebe ou não se dá conta é que não mudar também é muito desconfortável, né? Não mudar também piora os seus problemas. Então, ao invés, né, de ficar pensando, preciso perder 15 quilos, tenta desmembrar isso. Foque em emagrecer 5 primeiro. Vá por partes, vá aos poucos, tá? Vá aos poucos. Para você ir aos poucos resolvendo isso, tá? Sem ser um super sacrifício, um super desconforto, né? Vá no ritmo que você consegue, fazendo as mudanças que você consegue, tá? Algumas pessoas também, elas se identificam muito com esse estereótipo da pessoa comilona, sabe? A pessoa até chega a pensar assim, se os meus pensamentos em relação à comida mudar, se eu parar de comer muito, o que eu vou ser? O que vai restar de mim? Isso faz parte de quem eu sou. A pessoa quer continuar sendo reconhecida como uma pessoa que topa sair sempre, que experimenta tudo, que gosta muito de comer. Né? E a pessoa acha que se ela mudar esse comportamento de comer demais, ela vai deixar de ser quem ela é. Algumas mudanças, elas são necessárias, mas elas trazem alguns prejuízos, né, também. Essa mudança poderia trazer esse prejuízo, né, de mudar a percepção que as pessoas têm de você. Mas será que isso realmente é um prejuízo? Será que você perde fazendo isso? Será que essa mudança não é para melhor? Quem você é pode mudar para melhor, né? Não precisa ser estático, você não precisa ser sempre assim. Né? E, para além dessa resistência, algumas pessoas também têm muita resistência em lidar com as suas emoções, com emoções que são desconfortáveis, né? Sentir ansiedade, a tristeza, o tédio pode ser difícil, são emoções que ninguém gosta de sentir, né? Dependendo da intensidade, pode ser mais difícil ainda. Mas evitar pode te fazer se sentir pior depois. Tentar evitar ainda comendo pode piorar nessa situação, pode te fazer realmente se sentir pior. Então, se você quer perder peso, se você quer emagrecer, para de fazer isso do jeito errado. Para de achar que para emagrecer você só precisa mudar o que você come. Eu tenho que parar de comer doce e comer mais alface. Para de achar que você vai emagrecer só mudando a sua alimentação. Os seus pensamentos precisam acompanhar essa mudança na sua alimentação. Senão, você pode ter, por exemplo, um reganho de peso, que é o que a gente vê muito na bariátrica. Né? Em quem faz cirurgia bariátrica, pode e muitas vezes tem um reganho de peso depois. Porque a pessoa no pré-operatório muitas vezes negligencia o tratamento psicológico, o acompanhamento psicológico. Porque aí, no acompanhamento psicológico, é que a pessoa pode ter essa oportunidade, né, de mudar o pensamento ali. E quando a gente está falando de bariátrica, precisa realmente de uma terapia, né, nesse sentido, para ajudar a pessoa a modificar isso. Tá? Se você não muda o seu pensamento, isso pode acabar gerando um reganho de peso, porque você não mudou a forma como você pensa, você só está tentando mudar o seu comportamento. Não vai dar certo, né? Não vai acompanhar, tá? Bom, isso também é um outro ponto, né?
Nem todo mundo vai precisar de uma terapia para conseguir mudar o pensamento. A gente já teve alguns resultados muito positivos lá no desafio e foi só 15 dias. Né? Só com um pouco mais de informação as pessoas já conseguem fazer mudanças, tá? Então, agora, só saber que você precisa mudar a mentalidade não é o suficiente, né? Você já entendeu isso. Então, você precisa entender como mudar. Como mudar essa mentalidade, né? Porque não existe, pessoal, mudança de chave, tá? Não vai ter um dia em que a sua chave simplesmente vai mudar e você vai parar de gostar de McDonald's. Você vai parar de gostar de sorvete. Não vai acontecer. Não vai ter um dia que a chave vai mudar e que na hora você vai parar de sentir vontade de comer doce e querer comer muito mais legumes e buscar muito mais essa alimentação. Isso não vai acontecer. Mudança de mentalidade, ela requer um esforço ativo, né? Não é alguma coisa que vai vir externo e vai, né, como se tivesse uma chave, uma fechadura, não vai acontecer. É você quem precisa fazer. Você quem precisa estar ali no esforço, né? De trabalhar, de raciocinar, de racionalizar isso. Então, como fazer isso? Como fazer isso? Como que eu posso, então, mudar o meu pensamento? Já entendi que preciso mudar o meu pensamento, que só mudando o meu pensamento que eu vou ter uma mudança de peso efetiva, né? Uma perda de peso efetiva. Já entendi que mudar pensamento não é começar a pensar positivo, não é aqui mentalizar e fazer mantra e repetir coisa. Então, como? Como então, Jennifer, que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa identificar os pensamentos permissivos, certo? A primeira etapa envolve a conscientização, a identificação desses pensamentos permissivos. Esses são pensamentos automáticos que justificam ou permitem o comportamento problemático de comer demais. Então, identificar esses pensamentos é fundamental para iniciar o processo de mudança. Depois disso, depois de identificar os pensamentos permissivos, a gente vai para a segunda etapa, que é analisar a validade e a utilidade desses pensamentos. Então, nessa etapa, você analisa os seus pensamentos permissivos. Se esses pensamentos eles são úteis para você alcançar o seu objetivo e se existe uma lógica por trás desses pensamentos, né? Você precisa examinar se esses pensamentos estão baseados em fatos reais, em evidências reais, ou se ele está cheio de distorções cognitivas, como generalizações, pensamentos catastróficos, tá? Questionar a validade desses pensamentos pode te ajudar a desafiar a influência que esse pensamento tem sobre o seu comportamento alimentar. Tá? Então, é um processo realmente racional, de avaliar, de checar, de se perguntar, de entender exatamente o que aquele pensamento está querendo dizer. Até a gente ir para a terceira etapa, que é chegar a um pensamento alternativo. Então, depois de questionar os pensamentos permissivos, você busca por pensamentos alternativos, mais realistas, mais saudáveis. Esses pensamentos alternativos, eles devem ser baseados em evidências e ajuda a promover comportamentos alimentares mais equilibrados, tá? Então, por exemplo, ao invés de você pensar, só hoje não vai fazer diferença, só mais um pedaço, você pode criar, né? Chegar a um pensamento alternativo de eu quero cuidar do meu corpo, eu quero fazer escolhas mais saudáveis, né? Eu quero me sentir bem no longo prazo. A minha experiência mostra que nunca é só mais um pedaço, eu sempre como a mais, então é melhor eu não comer, né? Um pedaço já foi suficiente, entende? Então, de ir realmente construindo uma outra forma de pensar sobre aquilo. Por fim, quarta etapa, responder a esses pensamentos permissivos. A última etapa, ela envolve responder esses pensamentos quando eles ocorrerem, quando você começar a pensar. Isso significa ter um plano de ação para substituir esse pensamento por um pensamento alternativo. Então, por exemplo, se você percebe o pensamento permissivo
eu mereço comer uma sobremesa. Você pode responder a si mesmo com um pensamento alternativo. Por exemplo, eu mereço me sentir bem, eu mereço ter energia. Então, eu vou optar por uma fruta, né, ao invés de uma sobremesa. Então, você percebe como o pensamento ele já responde e ele já traz o que você vai fazer no comportamento. Qual que é o comportamento que está mais alinhado com esse pensamento? Né? De eu mereço me sentir bem, eu mereço ter energia, eu mereço alcançar o meu objetivo de perda de peso. O meu comportamento ele está alinhado com isso. Porque aí eu vou comer a fruta e não a sobremesa. Não que tenha um problema, tá, pessoal, em comer a sobremesa. Não é um alimento ou outro que vai te engordar ou te emagrecer, não é a sobremesa que engorda, não é a sobremesa que emagrece. É o todo, né, da sua alimentação. Aqui a gente está falando pensamentos específicos, tá? Então, essa resposta, ela ajuda a reforçar esses novos padrões de pensamento e de comportamento. Você também precisa se expor a experiências que podem desafiar esses pensamentos automáticos. Então, por exemplo, a estratégia de se expor a essas experiências é um componente essencial na terapia cognitivo-comportamental. Então, ao enfrentar situações que contradizem os pensamentos automáticos relacionados ao excesso de comida, é possível questionar a validade desses pensamentos e promover uma mudança positiva, uma mudança cognitiva positiva. Então, por exemplo, suponha que alguém tem o pensamento automático de que eu não consigo resistir a comer sobremesa todas as noites. É mais forte do que eu sempre tenho que comer um docinho depois de jantar. Para desafiar esse pensamento, a pessoa decide se expor a uma experiência em que a sobremesa está disponível, mas ela decide não comer. Então, por exemplo, ela pode ir para uma festa, ela pode participar de uma festa onde tem tanto de doce, né? Tem doces à vontade, mas durante a festa essa pessoa opta por não comer nenhum doce, nenhuma sobremesa. E apesar de sentir vontade, essa pessoa ela começa a perceber que mesmo resistindo a essa tentação, ela ainda consegue se divertir, ela consegue aproveitar outras coisas da festa, né, sem se sentir tão privada, né, sem que aquilo seja um problema, sem que aquilo estrague a noite dela só porque ela não está comendo um doce. Então, essa experiência desafiadora, porque é desafiador, a pessoa vai ter vontade de comer o doce, mas essa experiência desafiadora permite com que essa pessoa avalie, questione o seu pensamento automático, né, de eu preciso comer todos os dias, eu preciso comer doce toda noite. E perceba, então, essa experiência, ela permite que essa pessoa questione, valide, questione a validade desse pensamento automático e perceba que tem o poder de fazer escolhas diferentes, né, mais conscientes em relação à comida. Então, isso também é importante a gente começar a perceber que o nosso comportamento também muda o pensamento. Então, você consegue perceber como não existe uma mudança de chave? É complexo, né? A gente precisa de um esforço realmente para conseguir mudar o nosso pensamento. Não fica pensando no todo, comece aos poucos, comece identificando os seus pensamentos, comece deixando esses pensamentos mais claros, mais conscientes, tá? Quando você estiver com vontade de comer demais, ou depois de ter comido demais, sempre se pergunte: o que estava passando na minha cabeça? O que eu estou pensando? O que está acontecendo que me permite comer demais? Né? O que eu estou pensando que influencia o meu comportamento? Que faz eu querer comer muito, que faz eu querer comer mais? Comece a identificar, trazer isso mais consciente para sua vida, tá? Bom, gaste também alguns minutos, tá, pessoal, avaliando esse pensamento. Gaste uns minutos, pense um pouco sobre esse pensamento que você teve. Bom, eu fico por aqui. Se você ficou com alguma dúvida,
Se teve alguma coisa aqui que não ficou bem esclarecida, que você não entendeu bem, comenta, deixa nos comentários. Vai ser um prazer te responder, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre um pouco mais de alimentação, um pouco mais de perda de peso. O nosso tema não é sobre mudar o que você come para perder peso, e sim o que você pensa. Então, mais uma vez, a gente vai falar um pouco sobre os nossos pensamentos. E, para terminar, quero te lembrar de deixar os comentários, de deixar o seu like. Curta, só se realmente te ajudou. Dê o dislike se não te ajudou. Deixa nos comentários o que eu falei que te ajudou, o que você acha que foi útil para você, que funcionou para você, para eu entender melhor o que vocês estão achando também desse conteúdo. E a gente fica por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.